Oi, meu nome é Giovana e o nosso grupo é composto por mim, pela Júlia, a Luísa, a Paola e a Marina, e o nosso tema é sobre os tumores derivados das células epiteliais. Bom, o nosso artigo escolhido tem como título Análise crítica da epidemiologia, etiologia, diagnóstico e tratamento dos carcinomas epiteliais de cabeça e pescoço. A data de publicamento dele é dia 25/12/2024 e foi escolhido por trazer informações amplas sobre os carcinomas e em específico de cabeça e pescoço também. Bom, os tumores derivados das células epiteliais, denominados carcinomas, são responsáveis por cerca de 80 a 90% dos cânceres em humanos. Esses tumores originam-se no tecido epitelial que reveste superfícies corporais internamente e externamente. A transformação maligna ocorre por alterações genéticas e epigenéticas que permitem às células epitelial a se proliferarem descontroladamente, escapando da morte celular e se proliferando para tecidos vizinhos. Um processo-chave nesse contexto é a transição epitélio-mesenquinal, que facilita a migração e a invasão celular. Além disso, proteínas como a queratina 18, expressas em epitélios simples, estão alteradas em muitos carcinomas, consideradas como potenciais biomarcadores, diagnósticos e prognósticos. As células dos carcinomas se multiplicam rapidamente e formam uma massa sólida, um tumor. A progressão da doença é descrita em estágios, enquanto a característica das células é descrita em graus. Predizem quão agressiva ou lenta, na questão de crescimento, a malignidade será. Os carcinomas podem surgir na pele, mamas, órgãos internos e glândulas. Eles se formam em tecidos epiteliais que revestem a superfície da pele, a cobertura e o revestimento dos órgãos e vias aéreas internas, como no trato gastrointestinal. Olá, meu nome é Paola e hoje eu vou falar um pouco sobre as características principais do tecido epitelial. Ele deriva dos 3 folhetos embrionários, isso depende da sua localização e da sua função. Este tecido apresenta estrutura de coesão entre as células epiteliais. Temos a zônula oclusiva, que ela é impermeável, ela impede a passagem de substâncias entre as células. Temos a junção aderente, que é responsável pela adesão, que ela liga o citoesqueleto de células vizinhas. E por último, nós temos a junção comunicante, que são os nexos, os gaps, que são responsáveis pela comunicação, que eles permitem as trocas de íons e moléculas pequenas entre as células. O tecido epitelial de revestimento, ele possui as funções de proteção, absorção, secreção, percepção sensorial e transporte de substâncias, uma vez que eles revestem superfícies externas, como a pele, e cavidades internas, como o intestino e os vasos sanguíneos. Ele pode ser classificado de diferentes formas, de acordo com a quantidade de camadas de células e com o formato celular. No que diz respeito às camadas de células, o tecido epitelial pode ser classificado em simples, estratificado ou pseudoestratificado. Já, de acordo com a classificação do formato de células, eles podem ser classificados como pavimentoso, cúbico ou prismático. Agora, falando um pouco sobre o tecido epitelial glandular. Ele é responsável por formar as glândulas, ou seja, ele secreta substâncias. Esse tecido pode ser classificado tanto quanto a quantidade de células, sendo assim unicelular ou pluricelular, ou então pode ser classificado quanto a secreção, sendo assim classificado como glândula endócrina, exócrina ou então uma glândula mista. Olá, meu nome é Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre o que é o câncer. Bom, o câncer ele é uma das causas mais comuns de morte atualmente. Ele consiste numa doença que tem mais de 100 tipos, porém, todos esses tipos têm uma característica em comum, que é o crescimento descontrolado, desgovernado de células. Naturalmente, a célula cresce, se divide, se multiplica e morre, porém, no câncer, nesta etapa, acontece um crescimento anormal dessas células. E essas células atingem tecidos saudáveis e se espalham, podem se espalhar para o resto do organismo. Dentro do câncer, a gente tem algumas classificações que são referentes ao tipo de tecido que o câncer irá atingir. Por exemplo, primeiro nós temos os carcinomas, que são células cancerígenas, que atingem os tecidos epiteliais do corpo. Depois nós temos os carcinomas, que atingem os tecidos conjuntivos, músculos, ossos. Nós temos também as leucemias, que atingem as células sanguíneas e da medula óssea. Temos também os linfomas, que atingem as células de defesa do nosso corpo, o sistema linfático ou os linfonodos. E, por fim, os melanomas, que atingem os melanócitos, células produtoras da melanina. Os carcinomas, câncer que atinge o sistema epitelial do nosso organismo, ele pode atingir a pele, o trato digestivo, o sistema respiratório, como o pulmão, brônquios, algumas glândulas, como o pâncreas ou a próstata, pode ser também o câncer de colo de útero, dentre outros. Ele é subdividido em carcinomas, que são epitélios lisos, retos, ou o adenocarcinoma, que se dá nas glândulas, por exemplo, a próstata. Oi, meu nome é Júlia. Hoje eu vou falar sobre o carcinoma.
que é um câncer maligno que surge em células epiteliais, podendo afetar órgãos como pele, pulmão, próstata, mama, intestino, entre outros. Os principais sintomas são feridas que não cicatrizam, alterações na pele ou na mucosa, nódulos no corpo, sangue nas fezes ou nas urinas, ou dores nas regiões como mama ou genitais. As causas são mutação do DNA das células epiteliais, fazendo que se multipliquem descontroladamente, formando metástase. O tratamento varia conforme cada tipo de carcinoma, podendo incluir quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou até cirurgia. Na radioterapia, já ia se utilizar uma radiação para destruir ou impedir o crescimento de um tumor. Na quimioterapia, já ia se utilizar medicamentos para destruir as células cancerosas. Já na cirurgia, ia ser um procedimento cirúrgico que iria retirar o tumor. E a imunoterapia, que é um fortalecimento do sistema imunológico para combater o câncer. E para outras formas de tratamento, seria o transplante de medula óssea. A prevenção do câncer se dá como atividade física, alimentação saudável, evitar tabagismo e álcool e fazer exames de rotina. Os principais tipos de carcinoma são adenocarcinoma, que é mais comum em pulmão, mama e próstata, carcinoma basocelular, que é mais comum na pele, carcinoma espinocelular, que é mais comum em pele e mucosa, carcinoma in situ, que é em estágio inicial e por isso não é muito invasivo, e por último é o carcinoma indiferenciado, que é o mais difícil de identificar a origem celular. Meu nome é Marina e eu vim trazer duas indicações bem legais que a gente acha importante citar, que seria a primeira delas um livro acadêmico de Robbins, Patologia Básica. Ele traz imagens reais, muito interessantes, e também um filme que se chama Witch, de 2001, que está disponível tanto no YouTube, tanto no Prime Video. O livro vai descrever pra gente, bem detalhado, a estrutura microscópica dos tecidos que foram afetados pelos tumores, como os carcinomas epiteliais. Vai ajudar a entender melhor as alterações celulares que caracterizam o câncer. O filme ele conta, a história de uma professora universitária que descobre câncer no ovário e já está no estágio bem avançado e ela vai passar por um tratamento bem radical. E ela conta sobre as dificuldades dela, o que ela enfrentou. Agora relacionando, o filme e o livro com a fisioterapia e a histologia. O filme ele vai abordar um adenocarcinoma epitelial de ovário. É um tipo de tumor maligno que vai se originar nas células epiteliais glandulares. A histologia ela é essencial para identificar esse tipo de câncer através da análise microscópica dos tecidos, onde vai permitir o diagnóstico e a classificação desse tumor. Já a fisioterapia, ela entra como uma fisioterapia oncológica e ela vai dar suporte aos pacientes com câncer, ajudando no controle da dor, melhora na função respiratória desse paciente, vai trazer prevenções, contra as complicações motoras que podem surgir, assim ajudando na qualidade de vida e no tratamento desse paciente. E a relação do livro, com a fisioterapia é auxiliar o fisioterapeuta a compreender melhor a origem e o comportamento dos tumores e assim o fisioterapeuta conseguir planejar condutas mais seguras e eficazes para esse tratamento oncológico do seu paciente, adaptando intervenções de acordo com o nível e o estágio desse tumor. Sou Giovanna e como conclusão a gente tem que o avanço do diagnóstico, como os biomarcadores e novas terapias, como a imunoterapia, tem melhorado na estratégia de tratamento. O entendimento profundo desses tumores é essencial para melhorar o diagnóstico precoce, o tratamento personalizado e a qualidade de vida dos pacientes. É isso.